Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu não poderia deixar passar, porque, porra, né, Irã atacou Israel, a coisa toda, bafafá, né, escalada do conflito. E aí o Vilela, que não perde um clickbait, muito menos uma polêmica, né, para gerar view. Tudo bem, não culpo ele, né? A gente até pode fazer uma discussão sobre isso em outro momento, daria para falar algumas coisas. E aí o Vilela vai lá e chama quem? Ele, o Professor Hawk. Hã? Professor Hawk. Né? E, porra, teve uma audiência do cacete, cara. Eu vi, sei lá, tinha 40 mil bonecos assistindo simultaneamente aquela merda. E a gente sabe que o Hawk, falando de geopolítica, é extremamente enviesado. E é importante que a gente rebata as coisas que ele fala. Então pegamos um trechinho aqui, vamos rebater, tá? Vamos falar sobre isso, que é importante também falar, né? Sobre o que está acontecendo. É muito sério o que está acontecendo no mundo todo, né? E é importante a gente também procurar entender, beleza? Mas antes de começar, estão ligados nesse bonezinho aqui? Acharam massa? Então, dá uma ligada lá na lojinha da Soberana, tá? O link tá aqui no comentário fixado. Dá uma moral para nós, tem vários modelinhos, tá? Tem muita coisa bacana por lá. Dá uma conferida e ajuda a financiar a nossa luta, beleza? Então agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Essa guerra indireta ela já existia. Ela foi aumentando um pouco com a presença do Irã na Síria. Depois da guerra civil na Síria, causada pela Primavera Árabe, o Irã entra na Síria para ajudar o Assad. E aí o Irã começa a ter bases ali na Síria. E aí os ataques, então, de Israel não são só ataques pontuais, mas começam a ser ataques a lugares físicos, né? Território. Não do Irã, território na Síria. Mas aí são estoques de armas, depósitos, carregamento de arma. E aí isso sobe mais um pouco o tom, que é, vamos matar então os líderes, comandantes da Guarda Revolucionária, das Forças Quds, que é o braço da Guarda Revolucionária iraniana, vão matar esses caras porque eles estão armando contra Israel. E aí Israel faz esse ataque. Só um ponto, tá? Claro que Israel queria matar esses caras. Né? Lógico, né? Um conflito, na verdade. Esses caras queriam matar a galera do Irã, e a galera do Irã, obviamente, vai reagir a isso e vai lutar. É guerra, tá, galera? É guerra. E Israel, ele tá numa situação ali como um invasor, tá, gente? É um invasor, tá? A gente tem que entender alguma coisa em perspectiva. Por que muito palestino advoga em torno do extermínio de Israel? Porque Israel tá impondo o extermínio dos palestinos. Se coloca no lugar, gente, tá? Vem uma civilização europeizada, ocidentalizada, a partir de uma canetada que nem na região foi dada, ninguém dali foi ouvido, e eles socam um Estado à força ali naquela região, e esse Estado impõe um apartheid, uma limpeza étnica, ou seja, os caras, para formar Israel ali no Oriente Médio, expulsaram os palestinos, entraram em guerra com os muçulmanos, impuseram um apartheid reconhecido por quase todas as instituições internacionais de direitos humanos, impuseram uma limpeza étnica que vem aí se arrastando há mais de 70 anos. Ou seja, Israel é, para o Oriente Médio, tá, um enclave ocidental na região e uma ameaça constante. Não só em relação aos palestinos, que estavam no meio da sua luta para organizar o seu Estado Nacional, pela sua própria autodeterminação, como de todos os povos árabes da região. Tá? Então a gente não pode simplesmente achar que, poxa, o Irã é malvado, está lutando contra Israel. Não, eles estão lutando contra um invasor. Tá? Eles estão lutando contra um invasor há muito tempo, contra um agressor. Tá? O que a gente está vendo em Gaza escalou, né? Depois lá do 7 de outubro. Mas vem acontecendo há muito tempo. Pesquisem a Nakba. Né? A Nakba, na verdade, ela é permanente. É uma situação de guerra que está vivendo. Então, o Irã, por exemplo, é um Estado organizado, preparado para se defender. Diferente, por exemplo, do que está acontecendo na Palestina.
Vamos deixar uma coisa bem clara, tá, gente? Assim, a Palestina não tem exército, tá? O Hamas não tem exército, são milícias. Não dá pra comparar a organização, o poder de fogo e o efetivo de um exército estatal patrocinado pelas principais potências ocidentais com milícias do Hamas. Sabe, o que acontece na Palestina não é uma guerra, é o exército de Israel massacrando civis. Os alvos de Israel em Gaza são majoritariamente mulheres e crianças. Se o Irã entra na jogada, a coisa muda de patamar, porque aí vai ser um exército contra o outro. E se Israel tem por trás dele seus apoiadores, enquanto potências ocidentais, o Irã também tem apoiadores. Então muda de figura. A E embaixada, é isso a daí que você tá embaixada, falando? E Israel toma essa decisão porque ela sabia que ia ter uma retaliação se ela fizesse isso, ou ela não imaginava. é uma aposta, foi feita uma aposta, dentro de uma lógica de percepção. E a lógica de percepção israelense foi a seguinte: olhou e falou assim, como é que o Irã reagiu em 2020, quando os americanos, o Trump, vai lá e ataca e mata o Soleimani, Tá. que é o líder da Guarda Revolucionária. Qual foi a resposta do Irã? Nada. Tipo, uma resposta patética, uma piada. Ele vira e fala assim, eu vou atacar não sei aonde. Avisou onde ele ia atacar, mandou um míssil, não aconteceu nada, ninguém morreu, não serviu pra nada. Então Israel olhou pra isso e falou assim, quando a coisa fica mais séria, o Irã não tem coragem. Peraí, Rock, peraí. Uma coisa, o que você queria? Você queria que o Irã mandasse uma chuva de mísseis cruzando o Oceano Atlântico para atingir os Estados Unidos? E outra, né? Ah, Humberto, não exagera, dava para ter feito um outro ataque, tudo bem, mas assim, os Estados Unidos não é Israel. Né? E a conjuntura também não era a mesma. E os Estados Unidos não atacou algo equivalente a um território iraniano. Não havia um contexto de escalada de conflito. O que Israel fez, galera, exigia uma resposta. Porque senão o custo político no Irã seria muito maior do que na época. Na época já foi um custo político, tá? Esse caso que o Rock tá falando. Mas agora o custo político seria muito maior. O Irã precisava fazer uma resposta mais contundente. E mesmo assim, foi uma resposta calculada, primeiro, para não atingir civis, e nem tinha como objetivo destruir alvos militares em Israel. Foi um teste da resistência do domo de ferro das defesas de Israel. E como eu disse, a primeira vez que eu repercuti o caso, foi extremamente bem sucedido. O objetivo era saturar as defesas antiaéreas com centenas de drones lentos e depois eles testaram mísseis mais rápidos. Né? Os balísticos lá que atingem velocidade hipersônica, mas não são considerados mísseis hipersônicos por causa das diferenças de tecnologia. Os outros são muito mais modernos. Quando eles usam os balísticos, eles furam as defesas. Eles conseguiram saturar o Iron Dome e precisaram, né, no caso de Israel, recorrer à Jordânia, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, para atuar junto na contenção, e mesmo assim eles conseguiram furar. O que eu li daquilo? O Irã lançou esse teste e foi bem sucedido. Ok, a gente consegue. Se com essa estratégia de saturação e utilização de equipamento hipersônico, a gente já conseguiu. Se nós utilizarmos o que nós temos de melhor, porque eles não usaram o que eles tinham de melhor, nós vamos conseguir. De responder diretamente. E por quê? Porque o Irã não tem capacidade de um confronto direto. Tá. O Irã não é uma potência militar preparada para um confronto direto. Isso é uma bobagem, tá, gente? É uma bobagem. Assim, o Irã tem, sim, condições de enfrentar Israel. Não teria de enfrentar Israel e mais 30 países. Estados Unidos, ONU, etc, não sei mais o quê. Né? Aí não teria. Mas num confronto direto teria sim. Porque, gente, o Irã está se preparando há muito tempo. Tá? Isso que está escalando agora não é algo novo na região. É nova cobertura dada pela mídia ocidental. Mas aquilo ali já é um acúmulo de tensão
que faz do Irã hoje, por exemplo, um país que tem acesso a armas nucleares. Então, assim, dizer que não teria condições é só uma especulação. Tanto tinha como teve e lançou. E não vai ficar por aí. Foi uma resposta do Irã que eu achei interessante, porque eles avisaram que eles iam fazer. Eles usaram uma tecnologia de segunda ou terceira linha, tá? E era para cumprir uma necessidade de uma resposta política mais dura e, ao mesmo tempo, fazer um teste. E aí eles disseram o seguinte: olha, por nós acabou aqui. Por nós acabou aqui. Já sabendo que não acabaria aqui. Isso era apenas um recurso político, né, da retórica política, para depois utilizar isso, dizer, olha, viu? Nós dissemos que acabaria aqui. Eles vão continuar. Eles provocaram com ataque à embaixada, matou 7 funcionários do governo. Foi uma retaliação. O Irã disse que ficaria por isso e eles continuaram dobrando a aposta. E a coisa continua muito tensa, porque Israel diz que vai retalhar a retaliação e a Rússia já avisou, se os Estados Unidos participar de ataque, a Rússia também deve se meter. E é lógico que a Rússia vai se meter, porque a Rússia sabe que está lutando contra 30 países na Ucrânia. Se não diretamente, indiretamente, aquilo lá também pode escalar. E a Rússia sabe que numa eventual escalada, ela também vai precisar de aliados. Então ela não pode deixar o Irã na mão. Porque amanhã depois ela pode precisar desse aliado. Então eu acho que o Putin não está blefando. Então sim, há uma ameaça de escalada do conflito. Eu acho que a gente não deve ser alarmista, dizer, olha, tá aí a Terceira Guerra Mundial, mas inclusive nós já podemos estar nela, num processo de escalada de conflito. O futuro vai depender dos desdobramentos. Se isso vai continuar escalando ou se de alguma maneira vai arrefecer. Eu não estou muito otimista, não. Isso não quer dizer que amanhã a coisa vai explodir entre Rússia e Estados Unidos. Mas esse acúmulo de tensões continua acontecendo. É tipo um terremoto, galera. O terremoto, né? A placa vai entrando embaixo da outra ali, né? Vai forçando e vai acumulando tensão. Até que um momento a coisa se move e acontece o grande tremor. Eu acho que nós estamos nesse ritmo. Contra Israel e os Estados Unidos. Um confronto contra Israel é um confronto contra os Estados Unidos. Claro. Porque é Aí eu concordo com o Og. Vamos lembrar, Israel é um enclave, um protetorado, uma colônia dos Estados Unidos, se você quiser. Só que o Biden está com uma batata quente na mão, que é a opinião pública e as eleições. Né? E a gente tem tudo para ver um retorno do Trump. Tá? um país gigante, é um país muito grande, mais de 80 milhões de pessoas, contra Israel, que é um país pequeno. Então, dependendo do nível desse conflito, os Estados Unidos entraria. E o Irã sabe disso. Então, o Irã não está preparado para esse nível de guerra, não quer isso, não demonstra querer. O Irã adotou uma estratégia indireta, que é uma estratégia que normalmente o terrorismo usa. A tática terrorista é o quê? Ataque indireto. Eu vou lá e te assusto. Não é questão de ataque, não é terrorista, cara. Assim, se você não tem paridade de armas, tá? Paridade de efetivo, paridade de grana, você não vai aceitar ser derrotado. Você vai criar situações, por exemplo, guerras de guerrilha, movimentos, né? Terrorismo é um termo assim que você pode botar em qualquer lugar, né? E geralmente o Ocidente chama de terrorismo aquilo que é a ação dos seus adversários. Aí vira terrorismo. O que é? Vocês querem impor regras na guerra? Que tal Israel seguir essas regras então? Que, por exemplo, atacar hospital, atacar ambulância, atacar populações civis, atacar bairros civis. Aí pode, né? Porque Israel pode tudo. Aí não é terrorismo. Não é terrorismo. Você infiltrar militares dentro de um hospital usando uniformes médicos. Isso é o que, cara pálida? Aí não é terrorismo? Você atacar um comboio de ambulâncias, não é terrorismo? Você atacar grupos de ajuda humanitária. No caso lá da ONG que teve as pessoas mortas. Aquilo foi um ataque premeditado, não foi engano. Eles atacaram o comboio várias vezes ao longo do dia. Eles atacaram o primeiro carro, os sobreviventes foram colocados no outro carro. Os carros tinham demarcações no teto para indicar se tratar de ajuda humanitária. Foda-se, os caras atacaram. Aí isso não é terrorismo, hein?
Aí isso não é terrorismo. Terrorismo é só quando é o oriental. Aí é barbárie, aí é terrorismo, aí são decapitadores. Saca esse orientalismo? Orientalismo é racismo, tá, galera? O orientalismo é racismo, tá? Eu acho engraçado esse conceito de terrorismo. Te amedronto, te aterrorizo, explodindo a sua casa, que vai causar uma repercussão imensa e todo mundo vai ficar com medo. O Irã faz isso. A estratégia do Irã para vencer Israel é indiretamente. Então ele acha que ele está minando Israel, está enfraquecendo, Israel está em declínio. O ataque do Hamas, 7 de outubro, Eu acho massa. Eles acham, assim, o que tu sabe que eles acham, cara? Tu não sabe porra nenhuma do que eles acham, cara. Os caras estão se defendendo, meu. É merda. um exemplo de que Israel estaria ficando mais fraca e perdendo legitimidade. A resposta israelense vai tocar nisso também. Então o Irã entende que estava dando certo. E o Irã, há 20 anos atrás, não é o Irã de hoje. Nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, o Irã ficou muito mais forte do que ele era. O Irã não controlava o Iraque. O Irã não estava dentro da Síria. Tem até um mapa lá da região pra dar uma entendida, né? Olha lá, o Irã, do lado O esquerdo Irã do é Iraque. enorme lá, Agora, eu vou explicar uma coisa muito interessante para as pessoas. Tem um vídeo no meu canal, Geopolítica do Irã, mas eu vou falar um pouco dele porque acho que vale a pena. Se você olhar para o mapa do Irã, o Irã é uma grande fortaleza. Porque ele é cercado de montanhas altíssimas. Ele é um país só de montanhas. Você olha É um planalto, né, gente? É um planalto. foto da capital de Teherã, só vê montanha. E é um país todo montanhoso. Por isso que o Irã tem tamanha diversidade de etnias. O Irã não é só de persas. Tem um monte de movimentos separatistas, inclusive. E um monte de grupos não assimilados. Porque montanhas dificultam a assimilação de você unificar o país. Porque o cara fica lá isolado. Por que o Afeganistão é cheio de tribo? É um monte de montanha. Então, uma tribo não se conversa. Povos, tá, gente? Tribo também é uma forma pejorativa, tá? De se referir a determinados grupos. Conversa com a outra. O isolamento físico impede a criação de uma unidade. Do mesmo jeito que um território muito grande também impede isso. O Brasil. O nosso problema, a parte dele, é que nós somos muito divididos. Nós somos muito divididos porque somos muito grandes. Tem um regionalismo muito grande no Brasil. A mesma coisa acontece por causa da topografia da montanha. Olha lá, ali no fundo, né, a gente consegue ver as montanhas e tal. Qual que é a vantagem para o Irã? Ser cercado por montanhas... Depois coloca o mapa de novo, tá, Tuti? Gente, é sempre, assim, uma questão de um país invadir o outro, em tese, o país que está invadindo sempre vai ter mais dificuldade, tá? Por exemplo, foi assim na Guerra do Iraque, né? Na Segunda Guerra do Golfo ali, né? A disparidade de forças militares era brutal, né? E todo mundo achava que ia ser uma questão rapidamente resolvida. Não foi. Porque nesse tipo de guerra não conta só o tipo de míssil que tu tem e o teu efetivo militar. Você tem uma população inteira do outro lado. Não só militares como civis. E sempre é difícil. Cercado por montanhas faz você ficar dentro de uma fortaleza. E a fortaleza te protege de ameaças externas. Raramente, assim, os mongóis chegaram perto ali, ninguém conseguiu entrar e invadir o Irã. Nunca. Numa invasão terrestre. O Irã não foi conquistado, assim, ele não sofreu tantas ameaças. Em parte por causa dessa geografia, né? Mas qual é o ponto do Rock? O que ele é? Ele acha que Israel tem que invadir o Irã? Sabe, assim, é um desvio de foco. O foco é bastante simples, tá? Qualquer criança tem condições de entender. Israel atacou a embaixada do Irã e o Irã respondeu. Ponto. Ele está cercado e protegido. E aí, o benefício é que você está protegido, mas o problema, o obstáculo, é que você também não consegue sair com facilidade dali. É uma prisão, de uma certa maneira. E aí, como que ao longo da história o Império Persa nasce, que são os iranianos? Eles precisam conquistar o território adjacente ao Irã. Esse território é a Mesopotâmia, que é Iraque. Não, mano. Não, calma. Tá? Aquilo que vai acontecer ali vai primeiro acontecer uma fusão entre a Média e a Pérsia. Tá? Por isso que a gente vai estudar lá depois aquilo que aparece nos livros de história como guerras médicas, porque os gregos chamavam os persas de medos, por causa do reino da Média. Depois que vai haver a expansão, né, para a Mesopotâmia, depois que o reino já está consolidado. Tá? O Irã conquista o Iraque, aí ele se torna um império. Porque aí ele consegue projetar força e colocar as suas tropas já num palco. Já era antes, tá, gente? Já era antes, tá? Vai ter um momento expansionista ali na Antiguidade, tá? Se não me engano, com o rei Ciro da Pérsia, tá?
que vai aparecer ali, por exemplo, depois de maneira folclórica e tal, como sendo o cara que, enfim, vai libertar, né, os judeus do cativeiro babilônico, tá? Essa parte mais lendária da história. Uma plataforma que tá para fora. E ali ele consegue, então, acessar o resto da região inteira. O que acontece? Quando o Irã perde o controle do Iraque, ele se fecha. Quando ele ganha o controle do Iraque, ele se expande. Até 2003, quem controlava o Iraque era o Saddam Hussein. O Saddam Hussein, ele... colocado no poder pelos Estados Unidos, justamente para alimentar essa rivalidade com o Irã. Depois foram lá os Estados Unidos e tiraram. era sunita. E essas divisões, né, desses dois grupos religiosos existem no Oriente Médio. Como se fosse católicos e protestantes. Nesse sentido, sunitas e xiitas. Então você tem essas duas grandes vertentes. Tá. 90% ou mais, né, mais de 90% de toda a população islâmica no mundo é sunita. Uma minoria é xiita. E todos os xiitas estão concentrados, não todos, mas a grande maioria, dentro do Irã. Ah, é? É. E aí, assim, você tem xiita no Líbano, que é o Hezbollah. Você tem... na Síria você tem os alauítas, que é a família Assad, que são próximos aos xiitas. Galera, assim, o Irã é um estado persa, vai. Tá? Com grande presença islâmica. Mas, se fosse colocar de uma maneira bem rasa a diferença entre sunita e xiita, é religiosa só? Religiosa. Tá. Tem a ver com a interpretação dos descendentes de Maomé e quem... É uma diferença religiosa, vamos lembrar o seguinte, religião, embora seja uma expressão cultural, é sempre, tá, uma questão política. E a questão política sempre deriva, tá, das relações econômicas. Política é poder, e poder advém da materialidade em disputa. Então, por mais que você entenda que é possível separar religião de política, não é. Toda guerra religiosa, no final das contas, também é uma guerra econômica. Vamos entender uma coisa, toda guerra é uma guerra entre um Estado e outro. Então, entre uma classe dominante organizada em forma de Estado de um lado e uma classe dominante organizada na forma de Estado do outro. Toda guerra é. Mesmo se for uma guerra religiosa. No final das contas, é uma guerra política. Tá? E o que está por trás é a economia. Que deve governar a sociedade islâmica. Entendi. Uns acreditam que tem que ser de sangue e outros falam, não, vamos eleger alguém aqui, não vai ser um representante de sangue. Os xiitas acham, eles são mais religiosos, mais restritos, rígidos nessas interpretações. E aí, então, o Iraque, ele tem uma... Cara, eu não vou entrar porque não é muito a minha praia, mano. Né? Mas assim, é bem isso aí não, mas tá. Composição da sua população, onde a maioria da população é xiita e a minoria é sunita. Mas quem governava o Iraque? O inverso. A minoria governava a maioria, porque era um ditador. Entendi. O Saddam Hussein governava... E ele repelia toda a manifestação, tudo que era contra, ele conseguia abafar. Todos os xiitas, ele perseguia eles, perseguia os curdos, perseguia todo mundo. O Irã não estava muito satisfeito com isso. Nem um pouco, tanto que teve uma guerra nos anos 80, de 1980 Irã-Iraque. Inclusive, parte dessa guerra nós temos a Tank War, que é um pedaço da guerra que vira um conflito naval no Estreito de Hormuz, que é aquele pedaço ali na ponta de Oman. É bom ele falar, primeiro assim, dessa guerra os Estados Unidos ficou do lado do Saddam. Segundo, o Estreito de Hormuz, se o Irã de fato quisesse causar um dano maior a Israel e as potências ocidentais, bastaria uma ação mais contundente no Estreito de Hormuz. Por isso que eu digo, a resposta do Irã foi uma resposta política e ao mesmo tempo um teste para caso de haver uma necessidade escalada. O Emirados Árabes, que é um lugar dos mais estratégicos da região, e ali a gente tem um modelo de medir o que seria um conflito para fechar o estreito. Porque essa é uma das ameaças que o Irã faz. O Irã diz, se vocês me atacarem, eu vou fechar o estreito de Hormuz. 30% de todo o petróleo do mundo passa por ali. Entendi. Por quê? Olha o que tem lá dentro. Volta, Emirados, Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Irã. Todos têm que navegar no Golfo Pérsico. Aí quando eles estão saindo do Golfo Pérsico, eles vão passar pelaquela pontinha. E quem tem a posição privilegiada na ponta é o Irã. Então o Irã poderia fechar. Nós temos um precedente desse histórico do que aconteceu na guerra, na Tank War, entre Irã e Iraque, onde o Irã e o Iraque atacaram e tentaram fechar o estreito, afundaram navios que estavam passando por ali. Mas enfim, e aí aconteceu alguma coisa em 2003, que é o quê? Os Estados Unidos invadem o Iraque. E eles invadem o Iraque com o objetivo, derrubar o Saddam Hussein.
E por quê? Qual era o interesse dos Estados Unidos? Era se livrar do ditador. Porque eles tinham receio, né? Essa foi a desculpa da intervenção, da invasão, de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Eles queriam o petróleo do Iraque, o Saddam Hussein resolveu precificar o barril de petróleo em euro, o Saddam Hussein rompeu com os Estados Unidos, era possível que se fortalecesse um bloco na região, e os Estados Unidos inventou uma mentira, tá? Inventou uma mentira, que é a tal das armas químicas, para ir lá aniquilar o Saddam. O problema deles não era o Saddam. Quem botou o Saddam no poder foram eles. Eles apoiaram o Saddam. Eles só decidiram matar o Saddam quando o Saddam não decidiu mais seguir a cartilha deles. Tá? E uma coisa que aconteceu nos últimos dias que é muito didática é esse papo do Elon Musk, gringo falando merda, sobre censura no Brasil. Percebam, gente, como é fácil construir uma narrativa de que determinado país é uma ditadura. Nós tivemos uma préviazinha disso. Entendeu? Então, na verdade, eles botam lá o carimbo de ditador em quem eles querem derrubar, quem eles têm interesses políticos. Ditador é aquele que é meu inimigo. Se for meu amigo, tudo certo, é sussa. Se os Estados Unidos tivessem problema com ditadura, eles não iam ter a relação que eles têm com a Arábia Saudita. Se os Estados Unidos tivessem problema com ditadura, não ia ter tido a relação que eles tiveram com o Chile no Pinochet. Se o problema dos Estados Unidos fosse ditadura, eles não iam ter patrocinado golpe na América Latina ao longo dos anos 70 e 80, com Operação Condor, com Operação Brother Sun, à torta e à direito. Não tem nada a ver com ditadura. Até porque esse conceito é meio esquisito também, tá? Nada a ver com ditadura. Tem a ver se é meu amiguinho ou se não é meu amiguinho. Se está defendendo meus interesses econômicos ou não está defendendo meus interesses econômicos. Mentiram. Deslavadamente, era dia sim, dia não, imagens das armas químicas. Olha aqui a movimentação das armas químicas, a prova das armas químicas, os inspetores internacionais. Tinha muita arma química. Não tinha porra nenhuma. Agora, petróleo tinha bastante, né? Petróleo tinha bastante. E aí você fala, tá, mas isso foi inventado? Não. O Iraque já tinha usado armas de destruição em massa contra o seu próprio povo, contra os curdos. Nossa. Armas químicas. Então, Eles foram olhar por aí, os Estados Unidos já usou, a França já usou, a Inglaterra já usou, assim. Tá? A Primeira Guerra vai ser um show de arma química. E dali foi só o início, dali só escalou. Entendeu? Eu acho incrível esse tipo de discurso. Os Estados Unidos foi o único país do mundo a ter a pachorra de jogar 2 bombas atômicas sobre uma população civil de um país virtualmente rendido. Para dar um recado para um terceiro. Diga de passagem, esse foi o maior ataque terrorista da história. Sem sombra de dúvida, o maior ataque terrorista da história foi Hiroshima e Nagasaki. Saca? Foi uma demonstração. Olha o brinquedo que a gente tem. Isso não tem precedente. Até hoje, ninguém no mundo jogou bomba atômica em outro lugar. Muito menos em população civil de um país rendido. De um país que estava jogando avião nos outros porque não tinha mais exército, não tinha mais força aérea, não tinha mais porra nenhuma. Entendeu? Achavam que ele tinha um programa nuclear. Óbvio que invadiram, viram que não tinha, foi um dos grandes erros da política externa americana. Erros, Rock. Erros. Puta que pariu. Erros. Ah, não. Fracasso, a guerra custou uma fortuna, morreram muita gente, a comunidade internacional não aprovou, os Estados Unidos invadiu o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança, foi um dos grandes erros de política externa, todo mundo critica isso até hoje, fica usando o exemplo do Iraque. Quem que era o presidente, né? Era o Bush. O Bush filho. Tinha tido uma outra guerra no Iraque, não sei se você lembra. Qual? Antes, nos anos 90. Não. O Bush pai é a primeira guerra do Golfo. Por quê? O Saddam Hussein invade o Kuwait. Verdade. E aí o Bush pai... É mesmo, Bush pai e depois o Bush filho. Não, isso. Não. E aí todo mundo diz, uma parte da explicação da guerra do Iraque, falam que o Bush filho, ele tinha um complexo com o pai e queria terminar o trabalho, né? Devia ser um complexo, né? Devia ser. A operação do pai que não deu certo, que não finalizou, então ele queria se provar maior que o pai, por isso ele quis invadir. Tá. Enfim, mas... Enfim, então, é isso, é aquilo, né? Onde você já espera o que vai vir, vem o que você espera. Quando você espera o que vai vir, vem o que você espera. Então é isso, tá? Mas foi bom, pelo menos, pra gente repercutir um pouco mais isso aí, porque aí tá o centro de uma coisa que vai determinar o nosso futuro, né? Então a gente tem que ficar atento. Eu temo muito para essas nossas novas gerações e por isso que o nosso trabalho é tão importante. Nós não temos mais tempo, tá, galera?
Não dá mais tempo de ficar discutindo o que nós vamos fazer, qual vai ser ali. Não temos tempo. A gente tá na pressão. Tá? Então, assim, é isso. Vamos ficando por aqui. Tá? Você chegou aqui até o final. Por favor, deixa o teu like. Te inscreve, compartilha. Se tiver condições e quiser, ajuda na manutenção do canal. Todas as formas de fazer isso você vai encontrar aqui no comentário fixado. Tchau, tchau e até a próxima.